solte a vinheta, por favor. Bora. No programa de hoje, o coordenador geral do Rumbo Libertad, que é um movimento político libertário da Venezuela. Libertad ou nada. O cara é ativista há mais de 10 anos lutando pela liberdade do seu país. Estamos justamente agora na linha entre Colômbia e Venezuela. Palmas para o grande Eduardo Pita! Ele é o Eduardo que tá aqui com a gente. O Eduardo, você mora no Brasil agora? Não moro em nenhum lugar. No microfone aqui. Aqui no microfone. Eu sempre tô viajando, né? Sim, mas tá no Brasil. Não, eu sou mochileiro. Eu sou mochileiro pela liberdade da Venezuela. Estou viajando o mundo todo. Há 7 anos estou viajando nos Estados Unidos, toda a Europa. Aqui no Brasil já venho para cá. Mas como é que você vive assim? Eu vivo assim, na correria. Alguém te ajuda? Sim, tenho muitos amigos que ajudam. No caso de minha pauta, né? Me ajudam com os bilhetes de avião. Recebo muitos convites também para fazer palestras no exterior. Aí eu aproveito muito também esses convites para ficar nesses países 1 mês, 2 meses. Faço meu trabalho político, novas conexões. Então, um trabalho muito pesado que a gente já viveu, uma experiência importante, conexões importantes nesses 7 anos. Então, eu saí da Venezuela no ano 2017. Desde esse ano, eu consegui meu propósito de vida. Eu fui convidado em meio desses confrontos que você vê, olharam pela mídia, né? Essa mídia que mostrou ao mundo esses tanques passando por cima de meus companheiros mortos a meu lado. Foi uma situação bastante pesada ver meus companheiros morrer. Tenho muitos amigos presos ainda na Venezuela, principalmente militares, no caso especial de meu capitão Juan Carlos Caguaripano Scop. Ele está ainda preso. Mas você era do exército? Capitão da Guarda Nacional Bolivariana. A Guarda Nacional Bolivariana é a guarda do Maduro, ou foi do Hugo Chávez? Quem que fez essa Guarda Nacional? A Guarda Nacional Bolivariana é uma entidade das Forças Armadas venezuelanas, só que o chavismo levou ela para o lado criminal, né? Ela hoje tem muitos infiltrados dentro. Sim. É a principal força que o regime usa para atacar o povo venezuelano. Que são a paisana, né? Eles vivem nas favelas, vamos chamar assim. Muitos deles são criminosos, que são pegos das prisões, são levados para os quartéis militares, dão uniformes militares para eles. Militar mesmo, com uniforme? Sim. Entregam uniformes militares para ele e jogam para a rua para atacar o povo. Mas aqueles motoqueiros que vão... Armados, que vão armados gangues. Tal. Aquilo é o quê? Aquilo é uma milícia, chama coletivo, Coletivo. Isso é do Maduro. Não, foi criado por Hugo Chávez, no governo do Hugo Chávez. Sim. Desde os anos que o Hugo Chávez chegou ao poder, no início do poder do Hugo Chávez. Mas eu queria entrar e contar um pouco, né? Não, é porque pra gente poder entender aqui, porque a Venezuela, apesar de estar muito perto, faz fronteira com o Brasil, é meio longe, a gente não consegue entender direito como é que funcionou, como foram esses anos aí que passaram, entendeu? Porque, tá lá desde... O Hugo Chávez é desde 98. Caramba, é muito tempo, né? Muito tempo. Sim, mas o problema da Venezuela não iniciou hoje. Nem iniciou no ano 1998. Venezuela já era um país socialista anteriormente. Venezuela já estava vivendo uma experiência terrível na área de corrupção. Os partidos políticos que hoje são a oposição da Venezuela, que todo mundo mostra como oposição da Venezuela, o Capriles, Leopoldo López, Guaidó, a Maria Corina Machado, inclusive, todos eles foram parte de uma oposição conivente com o regime. O Guaidó também? Sim, todos eles. Eles foram criados pelo chavismo a partir do ano 2002. Mas eu teria que contar a história anteriormente da Venezuela, porque desde o ano 45 até o ano 1958 aconteceu uma ditadura militar na Venezuela de direita. Né? Essa ditadura estava evitando que os regimes esquerdistas do mundo, comunistas do mundo, entraram no país. Na época da Guerra Fria. Aí essa ditadura militar protegeu o país desses comunistas. Mas se criou nas universidades... Dentro das universidades se criou um grupo chamado Geração de 1928, que eram os principais responsáveis de levar essas ideias, utilizando o método de Gramsci nas universidades, Marx, Lenin, tudo isso nas universidades. Esses líderes foram perseguidos pelo regime militar. O principal deles foi Rómulo Betancourt. Ele foi expulso do país. Ele saiu da Venezuela para buscar apoio internacional, se ligou com Fidel Castro e muitos caras da esquerda internacional. Ele ajudou a criar o Partido Comunista da Cuba,
venezuelano. Ajudou a criar o Partido Comunista da Cuba, ajudou a criar na criação do Partido Comunista de Panamá, ajudou na criação do Partido Comunista da Colômbia e conseguiu apoio e financiamento fora para conseguir voltar para a Venezuela para dar combate contra o regime. Entendi. E aí eles criaram uma narrativa para derrubar o regime no dia 23 de janeiro de 1958. Tudo com o Papai Fidel. Sim. Papai Fidel. Papai Fidel. Aí iniciou um processo de convulsão social que enganaram o povo. Venezuela era um país, nessa época, entre o ano 56 e 58, $1 era um bolívar. Sim. Os estrangeiros europeus iam para a Venezuela para comprar bolívar. Era uma moeda muito forte na região. Venezuela começava a ser praticamente uma Manhattan da América Latina. Tinha né? mais restaurante francês em Caracas do que em Nova York. É assustador. Belíssimo. Muito dinheiro, né? Muito. A turma foi embora. Para aquela época, cara, a gente já tem um metrô subterrâneo, né? Você fala subterrâneo, não sei se se fala. Então, assim, daquela época já, quando ele saiu do poder, esses partidos, Acção Democrática, COPEI, de esquerda, nasceram sendo comunistas, eles deram uma virada e converteram seus partidos em social-democratas e outros socialistas. Mas nunca falaram do tema ideológico para a população. Nunca falaram do tema ideológico. Mas eram marxistas, leninistas, granchistas, toda essa turma, né? Sim. Os companheiros. Os companheiros. Conhecemos os companheiros. Conhecemos, história parecida. Tá, continua. Então, assim, eles conseguiram colocar na população, na cabeça da população, que eles eram os pais da democracia venezuelana. Conseguiram derrubar a ditadura militar. Tudo igual. Só que eu qualifico eles dos pais do socialismo na Venezuela. Eles são os pais do socialismo na Venezuela. Inclusive, o principal criador do Partido Comunista na Venezuela, dentro da Venezuela, com outros familiares, são família direta da Maria Corina Machado. Os avós dela, os pais dela, primos dela, tios dela, no passado, são os criadores dos partidos comunistas em Venezuela. Da esquerda, de esquerda. Daí eles vêm daí. Mas, Bittar, então, só pra gente não se perder na data. Isso aí foi em 58. Tem que fazer um break. Só um break rapidinho, o papo tá muito bom. Ó, eu vou passar aqui, ó. O Instagram dele é Eduardo_Bittar, com 2 T's, pra você poder entrar em contato. Eduardo_Bittar. Eu tenho que Bittar com 2 T's, quem tá no rádio. Eu vou fazer um break agora pra Rede Jovem Pan de rádio. Vai lá, Reginaldo. Pois não, a gente continua o papo aqui nas outras plataformas. Só pra gente não perder a linha do tempo. Em 58 eles derrubaram a ditadura que era de direita e aí começou a empreitada comunista. Sim. É isso. Não, mas aí depois teve o Hugo Chávez, né? Não, mas porque o Hugo Chávez ele foi preso. Ele ficou preso. Sim, mas desde o ano 58, já estamos ao vivo, né? Estamos, a gente tá direto. Desde o ano 58, no dia 23 de janeiro, para frente, eles criaram um novo sistema, uma nova Constituição, né? E no ano 1959, o Fidel Castro, parceiro do Rômulo Betancourt e parceiro de todos os caras venezuelanos, levaram o Fidel Castro por primeira vez na Venezuela. O dia 23 de janeiro de 1959 para celebrar a chegada do comunismo na Cuba. E gerar essa aliança estratégica. Desde o começo Desde o começo. Então, porque o interesse do Fidel era o petróleo da Venezuela. Sim, sempre foi. Ele sempre ficou ligado nisso. Exatamente. Né? Então, eles criaram um desastre no país. Imediatamente, a moeda venezuelana passou de 3 bolívares $1, de 1 bolívar $1, para 3,6 bolívar $1. Daí para frente, a moeda começou, a inflação começou a aumentar. Chegou para 12 bolívares $1 e o país chegou a uma situação complicada para os venezuelanos. Todo mundo fala, a Venezuela é muito linda, muito rica e tal, mas não foi como consequência desses partidos. Foi como consequência das constituições anteriores da Venezuela, que criaram uma estabilidade econômica, que criaram segurança jurídica, e os venezuelanos estrangeiros que iam lá, colocavam seu dinheiro e tinha um retorno importante, porque a Venezuela é um país que consome muito, que produz muito, né? Produzia naquela época. Então a Venezuela foi muito rica por conta do setor privado, não por conta dos governos de esquerdistas na Venezuela. Eles começaram, inclusive, a roubar nesses anos 60, 70, 80, começaram a roubar todos os bancos na Venezuela. Pegaram todo o dinheiro da poupança das pessoas, e as pessoas estavam bravas, que precisavam uma mudança. Só que eles criaram um cenário. No ano 1992, o dia 4 de fevereiro de 1992, eles pegaram um cara louco que estava infiltrado nas Forças Armadas,
também com irmãos dele dentro dos partidos comunistas e no partido COPEI e Ação Democrática, e botaram na Força Armada, colocaram na Força Armada e depois colocaram uma grana nele para fazer uma tentativa de golpe de Estado. Era uma mentira de golpe. Era criado pelos partidos para mostrar uma nova liderança para as pessoas, para que achassem que chegou o líder. Esse é o líder que vai salvar a gente. Sim. Eles mostraram o líder na televisão, ele não foi, vamos falar assim, ele pegou o palácio, entrou no palácio, encontrou com o presidente, ele entregou as armas e falou, eu vou entregar as armas, mas pego todos os comandos militares dentro do interior da Venezuela e eu vou precisar você colocar a mídia na porta e eu me entrego. E ligo para meus companheiros para parar o assalto militar. Aí o presidente da época, Carlos Andrés Pérez, deixou ele aparecer na televisão para mostrar ele para a população. E daí para frente é uma história de Hugo Chávez como um herói na Venezuela. É o Hugo Chávez, né? Sim. Criaram um herói. Criaram um herói. Fictício, né? Fictício. É isso aí. Então chegou o Hugo Chávez para radicalizar o processo revolucionário, que era uma ideia que eles já traziam do passado. Eles queriam ir mais para frente com o modelo socialista. Então foi um processo, de a pouco, de acostumar a população, destruir a estrutura política do país, destruir a República Venezuelana desde as bases, desde as instituições, desde as Forças Armadas, e desde aí o país ficou atrapalhado nessa armação entre duas esquerdas. Sempre aconteceu na Venezuela, para explicar que Venezuela sempre teve duas esquerdas. Os partidos dessa coalição, que era Ação Democrática e COPEI, e os outros que gravitavam ao redor desses partidos, todos de esquerda. Lá tivemos nos anos 70 um jornalista como você, que se colocava todos os dias no meio-dia a falar para o povo. O cara virou uma sensação lá, era um cara mais escutado do país e virou uma referência para o país. E ele era o principal candidato presidencial naqueles anos 70. E ele um dia subiu num avião, ametralharam um avião no ar. Meu Deus. E ele morreu o avião caiu numa montanha e a autópsia e as coisas que fizeram depois revelaram que ele recebeu tiros depois que caiu no mato, né? Então assim, eles nunca deixaram que existisse uma direita real na Venezuela e chegaram ao ano 1998, só eles tranquilinhos aí, pegando o poder. E quando chega Hugo Chávez, eles já tinham um acordo naqueles anos chamado o Pacto de Ponto Fixo. Pacto de Ponto Fixo. Lembra isso aí, vai buscar na história. O que é o Pacto de Ponto Fixo? Quando eles chegaram no poder, eles modificaram esse pacto em 1998 e criaram o Pacto do Partido Socialista Unido da Venezuela e o Partido da Mesa da Unidade Democrática, que é o partido que representa a Maria Corina Machado hoje. Então, hoje na Venezuela temos duas esquerdas, enganando a população. Brigando pelo poder. Não, é uma briga de Mas a oposição é de esquerda. Agora me fala uma coisa. Você deu uma aula aqui, né? Sensacional. Agora me fala uma coisa. O que você acha? Qual vai ser o futuro da Venezuela? O futuro da Venezuela para mim, é sensacional. Estou trabalhando para a construção de uma verdadeira direita para a Venezuela, para dar uma opção. Eu tenho desde 2007 combatendo nas ruas. Eu desde que era menino, desde os 9 anos, escutava meu pai falando que o Chávez era um comunista que estava infiltrado. Também fui praticamente adoctrinado por meu pai, por minha família, né? Uma doutrinação boa, porque eles me educaram muito bem. Mas nos anos, mais ou menos, quando entrei na universidade, né? Naquela época, 2006, 2007, quando entrei na universidade mais grande do país, a maior universidade do país, do oriente do país, que ela compõe 5 estados da Venezuela, eu entrei lá, na primeira semana que eu cheguei lá, vivi a experiência de quase ser morto por receber porrada de mais de 30 pessoas dos coletivos chavistas. Eles me pegaram, saindo de uma aula na universidade, estava jogando beisebol, e eles me pegaram, rodearam, me pegaram pelos braços, quebraram paus na minha mão, quebraram minha cara com correntes amarradas na mão. E quando eu cheguei em casa, meu pai falou: filho, você vai fora da universidade amanhã. Você vai inscrever agora numa universidade privada. Eu falei: pai, amanhã vou para a universidade. Não, filho, vou matar você. Aí eu voltei no dia seguinte para a universidade, fui a buscar esses caras, criei um grupo dentro da universidade e eu ganhei as primeiras eleições na federação universitária, lá. Ganhei as eleições no ano 2007. Contra o chavismo e contra essa oposição. Criamos um movimento independentes e fomos contra... Você é do movimento fora isso. Mas a sua situação, você pode voltar para a Venezuela? Não, eu tenho já 7 anos. Eu recebi 2 pedidos de prisão na Venezuela.
Se for para lá, os caras vai preso. Naquela época, eles levaram para a Interpol um código vermelho na Interpol, para me pegar internacionalmente. Então, meu caso é muito complicado, né? Porque eles sabem, o regime sabe que eu organizei desde o ano 2007 até o ano 2017 todos os grupos de resistência real na base, nas estruturas de base. Quando você olhava que esses confrontos fortes que você está vendo ao vivo, na televisão, esses confrontos não eram espontâneos. A gente organizava primeiro grupos de 20, 30, 50, 100 pessoas por cada estado, por cada cidade. Eu viajava o país todo, escondido, em vários carros. Eu recebia identidades falsas apoiados pelos militares amigos meus. E aí eu conseguia organizar esses grupos que são células de resistência, chamados grupos de avivamento. Colocávamos esses grupos, a gente ia para a rua. O primeiro dia, esse foi um primeiro dia. Isso foi quando? Isso foi em 2017. 2017. Quando foram os confrontos, os maiores confrontos. Morreu muita gente. Muita gente. A gente perdeu aí mais de 176 companheiros na rua com tiros na cabeça, no coração. Nesse momento eu estou gravando esse vídeo aí. Eu estou gravando esse vídeo aí. Que loucura. Estamos indo para frente. Aí tem... Eu tinha colocado... Essa é a principal base militar na Caracas, né? Essa aí é a base militar da Carlota. Eu fui até a base militar. Eu arranquei toda a linha de cerca lá em cima e eu coloquei na ponte. Eu fechei o ponte. Essa ponte eu fechei com uma você fala corrente? Você fala, sim, corrente. Isso que eles colocam para eletricidade, né? Que eles colocam em cima, né? E aí eu fechei o ponte. Na hora que eu fechei o ponte, eles vinham contra a gente. A gente era mais de 4.000 nessa área, 4.000 jovens reunidos nessa área. E eles mandaram aproximadamente 50 militares de moto. Só que eles vinham contra nós com muita velocidade. E eles não olharam as correntes, não olharam tudo o que estava aí. Todas as motos caíram no chão. E aí a gente avançou em contra deles e por pouco a gente pegou. Só que um militar deles, dentro do colete, ele pegou na 9mm, tirou a 9mm dentro e começou a disparar em contra de nós de frente. As balas passavam por minha cabeça. Esse assunto que aconteceu com Trump agora, sim, essas balas passaram muito mais perto para eles, deu na orelha. Mas para mim passavam aqui, ó. Eu escutava as balas por minha cabeça. Eu olhava nesse vídeo, olhava meus companheiros morrendo ao lado meu. Eu olhava sangue ao lado. Os tanques passando por cima da gente. Então já a gente viveu uma experiência muito pesada nesses confrontos. Mas eu quero contar... Você acha que agora vai chegar a isso? Não. Porque a gente fez uma estrutura para isso. A gente passou anos construindo isso. E a gente foi traída, né? A gente foi enganada e traída pelos partidos políticos. Porque isso aí não é construído pelos partidos políticos da Venezuela. Isso é independente. Isso é resistência real. Essa é a população venezuelana que odeia o Maduro. População, pura população, jovem das universidades principalmente. Então a gente criou essa estrutura para confrontar o inimigo de forma real. Então quando a gente cria essa estrutura, o chavismo percebe que ele precisa apagar esses confrontos, porque esse é o inimigo real dele. Então como ele apaga esses confrontos? Ele cria uma ficha. Ele coloca uma ficha na televisão. Venezuela tem duas estruturas comunicacionais. Uma estrutura que responde ao chavismo e outra estrutura comunicacional que responde à falsa oposição venezuelana. No caso de Guaidó, Maria Corina, só entrevistam eles, só posicionam eles e o regime permite que eles existam dentro da Venezuela. O regime aceita, ele aceita essa oposição. Você vê Maria Corina viajando por todo o país. Eu não posso entrar no meu país. Então, mas parece que agora a Costa Rica vai deixar ela ir para lá se o Maduro for atrás da Corina. Ela ainda tem uma missão. Ela ainda tem uma missão por parte do regime. Ela precisa ser a válvula de pressão dessa panela de pressão. Mas ela é corajosa, pô. Ela está fazendo um trabalho. Ela só quer isso aí como um troféu. Só está pegando um troféu, falando, eu tenho os votos. Beleza, você tem os votos. Mas vou falar uma coisa certa. Ela não tinha um plano para derrubar o Maduro esse dia. E ela está enganando a população porque... Você fala da eleição? Da eleição. Você pode colocar... Então, diz que a eleição agora, ele tá o quê? Sequestrando o cara que era um mesário. Sim, tem um mesário lá, tem os mesários. Diz que agora o Maduro tá sequestrando os mesários para mudar o resultado
das fichas, né? Impressionante. Pegaram Tem lá as urna, a gente viu a imagem aí. Mudar o nome. É, o situação, o interessante é que a Corina não sabia, a família é de esquerda, então na verdade a gente Bem não daí. tem uma oposição Então, de a direita. Costa Rica, a Costa Rica, A estrutura de esquerda. então, a Costa Rica deu asilo para ela. Mas ela não aceitou. Ah, não aceitou. Não aceitou. Ela falou que vai permanecer dentro do país. Então, como é que o regime não pega ela? Bom, Rodrigo, Eduardo, pelo que eu entendi, então estranho. ela faz parte desse teatro das tesouras, como você... Exatamente. É isso, então. Exatamente. Ela hoje é o que o Chaves foi lá atrás quando eles colocaram ele. No ano 2017, uma das primeiras coisas que eu fiz, saindo da Venezuela, que é uma história muito longa de contar aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir para Virgínia. De Washington para Virgínia. Eu fui convidado pelo Departamento do Estado. Fui no Departamento do Estado, contei tudo isso aqui para o governo americano na época do Trump. E a gente foi para Virgínia e falei com o professor Olavo de Carvalho. Conheci ele lá. E eu contei essa história para o Olavo e o Olavo falou: cara, minha cabeça estourou. Eu estava tendo um conhecimento muito básico sobre a Venezuela e agora isso aqui muda toda a minha cabeça, mas tem sentido. Aí ele falou assim: cara, vai para frente. Não pare, você vai finalizar. Eu falei para ele: a gente apoio mediático, apoio financeiro e apoio para ir para voltar para a rua. Que será o problema de lá. Nosso problema é que a gente não conseguia sustentar isso no tempo. Porque eles pegavam a liderança, Maria Corina, Leopoldo López, Guaidó, pegavam a liderança. Onde está o falavam Guaidó? que- Onde está o Guaidó? O Guaidó está bem em Miami. Está em Miami, né? Já lhe cumpriu uma missão. Coconut Grove, Lincoln Road, esse que é o problema. comprando Vou iPhone. contar para você um assunto aqui O rapidinho. problema é que agora. os caras... Pô, muito bom, meu, tua eles, história, meu Deus. a elite rastaquera, Isso, ela vai sim. embora e larga a Rapidinho. gente. No dia seguinte vai embora. E larga a tem a gente. passagem aqui, ó. de ida, Co. Deixa eu só passar. Obrigado por você ter vindo, Eduardo. Obrigado. Ó, eu vou passar o Instagram para você conhecer mais o trabalho do Eduardo. Tem muita história para contar. Eduardo _Bitar com 2 T's. Eu tô sem tempo aqui hoje. O papo foi muito bom. Obrigado pela sua presença Obrigado a vocês, aqui no irmão. Pânico. Boa. Eduardo Bitar no Instagram. Vai lá, Reginaldinho.